Agora eu vou fazer uma autoavaliação crítica nossa, assim, digamos, do nosso meio místico, entre aspas. Será que pelo fato da gente viver e respirar isso todos os dias, né, essa espiritualidade ao lado de pessoas como nós, como vocês, não faz com que a gente tenha uma percepção distorcida ou que a gente esteja se retroalimentando dentro de uma bolha? E que talvez, porque assim, eu pelo menos, né, pelo que eu me lembro da minha época, quando eu era bem mais novo, eu consumia de tudo, né, ficava, tinha acesso a tudo que era coisa, tinha um monte de amizade ruim, entendeu? Tinha TV o tempo todo vendo desgraça, adorava aquela coisa toda, achava lindo ver os caras gritando, olha lá, filma lá, e matou não sei quem, e não sei o quê. Eu cheguei aqui em São Paulo e me lembrei do Datena gritando. Exatamente. Mas é então assim, isso era uma coisa que assim, só pra contextualizar, mas assim, eu adorava, achava legal, achava que era show, achava que era bacana, aquela gritaria toda, aquelas amizades ruins, um monte de gente se autodestruindo o tempo todo do meu lado, que eu conhecia. Só que aí mudou, né? A gente teve ao longo dos anos a gente vai tendo uma mudança de frequência, então a gente passa inclusive a estar do lado de pessoas diferentes. Será que a gente não acaba criando uma bolha de percepção? A gente pode dizer sim e não também para essa pergunta, né? Mas olha o que tu disse, como é que é a tua vida hoje, como é que era antes? É uma questão de percepção, sim. É isso que eu ia responder. Porque assim, por isso que dá pra responder a pergunta com sim e não, porque algumas pessoas vão fazer disso uma bolha. Agora, vou tentar responder isso com uma pergunta, e até o pessoal do chat, se quiser também comentar ali, o que acontece? Qual é a sua percepção sobre a inteligência artificial? Bom tema. Por que eu tô perguntando isso? Porque muita gente vai colocar uma percepção nisso, negativa. Negativa, que vai substituir empregos, que vai escravizar dominar, os humanos. Exato. Exato. O universo diz, seja feita a sua vontade, para essas pessoas estão correndo risco mesmo. Exato, uma percepção. Aí vamos lá. Imagina que quando me perguntaram isso, eu respondi assim, você imagina que tudo que a gente pode fazer até uma analogia com a grade planetária. Tudo que foi criado aqui, tudo que foi emanado aqui, está lá ancorado nessa grade planetária. Então, quando você pensa numa inteligência artificial, o que ela vai buscar? Coisas que foram pensadas, criadas, feitas, executadas por humanos. Você pensa, por exemplo, vamos lá, uma doença, alguma coisa que você quer. Em minutos ela junta as mentes mais brilhantes sobre aquele assunto. Entendeu? Acabou. Percepção. Você coloca. Coisas que talvez você tinha que ler 30, 40 livros. Um cientista dando exemplo para chegar lá. Pronto, a gente vai resolver essa parada aqui, dessa doença ou dessa coisa aqui. As mentes mais brilhantes, tudo que foi emanado está lá. Você chega é como se ela auxilia a gente nisso. Aí a gente vai entrar assim, bom, ela tá ali para várias pessoas usarem. Como que cada um vai usar? Com a percepção que tem, com a consciência que tem. Se você perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente, nessa questão que você comentou de bolha, muitas vão dizer, realmente, eu vejo o mundo piorando. Mas muitas outras vão dizer, não, a minha vida está melhorando, o mundo está melhorando, eu estou colocando uma outra percepção nisso. Só que, essa semana eu também, que eu comentei que tudo isso aconteceu aqui em São Paulo, assim, surreal, muita coisa maravilhosa. E eu acordei e eu, caraca, o que é isso que está acontecendo? E eles falaram para mim assim, você viu que quando você aprende a intencionar, as coisas elas simplesmente fluem. Então é isso. Só que assim, tem muita gente também, Ale, você comentou essas questões ali, que elas não sabem nada disso que a gente está falando. E elas cocriam, e elas vibram nisso, elas sabem que precisam estar pensando nisso. Como se você pegar, não sei se era o cara da Apple, ou qual, que ele, quando ele não conseguia estar criando, ele ia lá jogar alguma coisa, fazer algo. Porque eles têm, não através dos mesmos conhecimentos talvez que a gente, mas a percepção, a alma deles também fala com eles. Mesmo eles tendo consciência ou não. Então eu sempre digo, até a gente nem gosta muito dessa palavra de espertos, porque o que vale é a energia, a frequência. Tem muita gente que não sabe nada disso, mas eles têm uma alta frequência. E você quer, muitas vezes, estar perto deles, porque eles são amorosos, porque eles têm uma outra vibração. Então, assim, por isso que eu disse, pode ser sim e não. A gente pode estar numa bolha, sim, mas não. Pode ser que pessoas criem realmente bolhas nisso e digam, não vou viver isso porque isso é da Matrix, porque isso... Então, é uma linha tênue onde a gente tem que ter cuidado até. Mas que a gente pode estar vivendo uma forma totalmente diferente, totalmente onde você passa mesmo a viver e não mais sobreviver. Então, tá na nossa mão, é isso. Eu sempre Tomara que essa bolha cresça.
e domine, né? Vença as outras bolhas de mais escassez. Mas tu se lembra que a gente estava falando sobre as múltiplas, que todas as realidades existem, né? Porque o nosso corpo físico a gente está parado num tempo e espaço aqui único agora. Só tem aqui essa linearidade, isso aqui, né? Mas para os nossos outros corpos que não estão presos a tempo e espaço, corpos mais sutis, corpos eu superior, como chamam, e outros corpos, eles podem estar a acessar qualquer parte do universo a qualquer instante, porque uma das palestras que eu trago é que nós já estamos em todos os lugares do universo. Que nem o locutor do rádio está em todo lugar da cidade. Onde o rádio estiver, ele vai estar lá dentro, entre aspas, né? A consciência tem em todo lugar, tem em todo o universo a nossa consciência. E não presa ao tempo e espaço. Então ela pode acessar todas as possibilidades e conhecer todas as possibilidades. Então, no momento que a gente aqui, nosso corpo físico, traça uma linha, uma possibilidade, por exemplo, tal coisa, né? Diz pra Deus, né? Eu quero tal coisa, eu quero chegar a tal realização. A gente tem que deixar isso claro, a gente tem que definir isso primeiro pra nós, né? Porque senão a gente tá num oceano um tanto quanto sem rumo das infinitas possibilidades. Mas a hora que a gente define, a gente diz, não, eu quero tal coisa, tal destino, né? E conforme a gente acredita nisso, ele existe. E ele existe no tempo e espaço, existe agora. E a nossa alma acessa e vê, existe. E a gente abre essa possibilidade. Só que a partir do momento que a gente cria dúvida, a gente abriu outra possibilidade, a de que não existe. Então tem duas aí. Pra qual que tu vai caminhar mais? Tu vai duvidar mais ou tu vai acreditar mais? As pessoas que acreditam, não vem problema, vem que tudo é solução, vai dar certo, não, confio. Não, apareceu um problema, não, mas isso vai me mostrar algo que eu ainda não vi, pra me levar lá. A pessoa que confia, ela chega e realiza, e materializa. Que abre portas de dúvida, vai abrindo outras realidades, porque todas existem. Então o universo nos dá a possibilidade da gente se colocar onde a gente bem entender. Cabe nós fazermos os movimentos. E uma grande força de movimento é através do nosso foco e confiança. Pode ser confiança em nós, em Deus ou no grão de mostarda. Mas ter essa confiança nos leva a esta realidade, que já existe. Porque o universo já existe. Mas aí eu queria pegar justamente uma frase que você falou agora há pouco, né? Que você falou que as informações que vocês têm desse plano espiritual diz que estamos caminhando para um processo de evolução, certo? Então, quando eu falo da bolha, será que ela nos refere a isso também? Eu vejo assim que, imagina, nós na nossa realidade podemos fazer essa direção, esse traçado. A humanidade, ela só vai fazer um novo traçado em consenso. Porque a realidade é um consenso, né? Então, a hora que mudar o consenso geral, a realidade geral muda. Então, a hora que a bolha geral muda, a realidade muda. Já muda no individual, né? Porque o individual compete a nós. Existem bolhas da Nova Terra e existem bolhas da Terra Cruz. Às vezes uma estão do lado da outra. Claro que uma não se vê, porque pode passar na rua, a pessoa nem se percebe. Passou pro fulano, não lembro, não vi. Porque um tá numa frequência totalmente diferente do outro. Campos de ressonância, campos de vibração. Então, já existem os dois. Mas para que a realidade coletiva mude, tem que mudar o consenso de todos os humanos, que é esses hologramas que o Gaspar explica. E na questão... E tem outra questão que o universo protege o ignorante. O universo protege o ignorante. Por isso que o conhecimento traz responsabilidade. Porque enquanto tu não tem consciência que os teus atos, pensamentos geram coisas ruins e negativas, tu é protegido, entendeu? Mas a partir do momento que tu tem consciência que aquilo que tu faz é ruim e faz, o universo não protege mais, porque tu tem condições de aprender já com aquilo. Mas olha só, também a gente pode pegar dentro dessa sua pergunta a questão de o mundo está piorando, muita gente, a mesma coisa que eu falei antes. Tem essa percepção, sim. Na verdade, a percepção que eu tenho é que ele melhora e muito, a passos largos. Mas olha tudo o que acontece. Sim, isso sempre aconteceu e pior, só nunca aparecia. E vai piorar. Agora está tudo sendo varrido debaixo do tapete. Vai piorar o quê? E tá aparecendo. Só que assim, daqui a pouco eu deixo ele explicar. Vai dar uma piorada assim, mas pra quem se conecta com isso. Exatamente. Só que assim, vou dar um exemplo. Eu vim pra cá, andei várias vezes aqui na cidade de Uber, nessas coisas. Eu não puxei assunto com as pessoas, nem falo sobre. Mas elas estão falando, elas estão questionando, elas estão vendo coisas e achando coisas absurdas e não concordando e tudo mais. Qual é a percepção que eu tenho assim? Muitas pessoas estão acordadas, que é isso que a gente fala, estão despertas, buscando entendimentos, buscando se conhecer, e muitas pessoas elas vão ter que, vamos dizer, chegar no seu próprio abismo. O que seria no seu próprio abismo? Elas precisam pegar essas coisas às quais elas estão completamente amarradas, cegadas, vivenciar, sabe?
sabe, aquilo para elas enxergarem. Não, isso é a verdade. Então a gente pode dizer, isso é chegar no seu próprio abismo para daí você se conectar com a verdade. Quando a gente fala de apocalipse, que a gente está vivendo o apocalipse, que são as revelações, muitas pessoas, com tudo isso que aconteceu, com a questão de frequência, ao longo de encarnações, elas não conseguem ainda ver além daquilo, além dessas crenças. Então elas precisam vivenciar algumas coisas para que aquilo dê um start e possa levar para um outro ponto. A gente vai pensar assim, existe muita coisa sensacionalista. Existe. E é importante também, porque às vezes é aquilo que dá o start para a pessoa buscar o que realmente ela precisa fazer. Então assim, nada inútil, vamos dizer assim, no universo. Tudo tem um aproveitamento. A gente fala em Nova Terra. O que precisa na Nova Terra? Ela vai chegar numa frequência. Ela vai chegar em algum momento que ela atinge uma frequência tal que aquela frequência a gente chama aqui, isso aqui é o que vibra na quinta dimensão. Então, o que vai ter aqui é o que está nessa condizente com essa frequência. É isso. Matemático, o universo. O Gaspar acabou falando também, porque tipo, as coisas estão piorando, estão ruim, e vão. Porque a coisa vai apertar para testar todas as crenças das pessoas. Porque tudo tem que ir virando chave para rumo a dimensões superiores, a paz planetária. Então tudo que está perdendo suas bases energéticas e hologramacionais, tudo vai ser forçado a teste, um teste máximo. Então, para que a pessoa veja, não, realmente é isso ou não. Talvez não seja esse o caminho. Então a pessoa que vai lutando contra o universo, lutando contra a alma, fazendo coisas que não tem nada a ver com ela, com o espírito dela, ela vai chegar num caos tão grande e vai ser só esse caos que vai conseguir salvar ela. Porque veio pessoas e falaram, ela viu um vídeo no YouTube, ela viu o mentor, ela viu isso, ela viu aquilo. Nada, ela continua, ela não busca outras coisas, não busca a alma dela de volta, então vai pressionar ela até ela dizer, talvez seja um outro caminho. E daí ela começa a revisitar algumas crenças profundas que levavam ela até ali. E daí tu pensa, né, como sociedade, isso acontece também, né? Como de forma geral. Então, muitos acontecimentos sociais vão provocar mudanças no que é a vida, o que é viver em sociedade, o que o ser humano está vivendo para quê hoje em dia, né? Que vão fazer essas reflexões nessa situação toda. Possíveis apagões, falhas na internet podem ajudar a gerar esse caos porque o caos ele vai ser um caos, hein? Ficar um ano sem internet. Não, você imagina. Ele gera ordem, né? O caos. A gente em o Santa caos Maria. Reorganiza, né? A gente mora em Santa Maria, 300 e tantos mil habitantes. A gente ficar um dia sem energia elétrica em toda a cidade. Acontece isso com frequência? Não, mas eu vou dizer, provavelmente eu não vou conseguir talvez ligar pro Papa, mas tranquilo. Mas daí você vai lá tomar um chá. Agora você imagina isso. Daqui a pouco você imagina isso aqui em São Paulo. Nossa. Um dia apenas sem energia total. É um caos, é um colapso. Bilhões que vão ser perdidos. Não, nem a parte financeira, mas as pessoas, como que elas vão reagir? Vão ficar tantã. Então imagina que um dia não adianta pra lição, né? Então, nem 2. Sim. Porque quando volta, reclamação aqui, a culpa de quem? Né? Mas não deu tempo de refletir sobre o que é a vida e viver. E voltar à conexão próxima de conversar. Talvez não dê tempo de acabar a bateria do celular também um dia.